Já pensou chegar em casa e ter um dragão te esperando, hein? Ai, como que é essa história de dragão aí, amor? Então, né, acho que não pode ter dragão, né? Na verdade é o seguinte, o mentor, né, que tava contando que ele... Aconteceu um acidente com uma pessoa, determinada pessoa, cliente dele, e o cara tava chorando porque tinha quebrado o retrovisor do carro. E aí o outro envolvido no acidente comentou com ele, não, amigão, mas é só um retrovisor, não precisa chorar. Aí ele falou assim, não tô chorando por causa do retrovisor, eu tô chorando porque eu vou chegar em casa e tem um dragão me esperando lá, como que eu vou explicar isso? Ai, ai. É aquele que a gente tava falando no vídeo anterior, né? Como que ele tava mais com medo da esposa, né? Da mulher dele, da reação, do que do próprio acidente, né? Problema. É isso que... E aí, você aí de casa, como que tá recebendo seu esposo? E você, amor, tá sendo recebido pelo dragão, pelo uma princesa? Não, ou por uma pelo... princesa, uma gatinha, né? Obrigada. Eu acho que aí tá o grande segredo da coisa, né? A mulher, no caso da mulher, né? Vai ser um dragão, vai estar esperando o cara, né? Ou vai ser uma mulher compreensiva, né? Uma mulher bonita para os olhos dele, né? Que chama a atenção. A boniteza, nem sempre o que é bonito para mim é bonito para o outro, né? Então, a pessoa precisa saber o que é bonito, o que agrada, né? E se vale a pena agradar. Sim. E aí, já terminou? Pode ir. É um fato interessante também, né? Por que essa mulher precisou estar um dragão, né? Então, assim, às vezes tem muita coisa fora do lugar, né? A mulher, ela já foi muito pro masculino, né? E o homem tá muito no feminino. E daí ela vira esse dragão. Daí, né? Inverte os papéis. Ou então ela tá sendo um dragão porque não tem um ambiente. Sim, né? Não tem um ambiente para uma princesa, né? Não foi criado o ambiente para princesa. E muitas vezes ela que tem que solucionar, além do cara bater o carro, ela que tem que solucionar todo esse problema, né? Exatamente. Ela que tem que fazer mais dinheiro. Então, assim, ela tá exausta, né? Ela tá procurando um príncipe para vir salvar esse dragão, né? Exatamente. Mas e aí não acontece. E não tem o príncipe, É interessante, né? Porque daí, por isso que é importante o alinhamento, essa mulher... falar o que sente, né? Muitas vezes eu aprendi recentemente isso, né? Falar o que sente, falar o que tá pesado, por que tá pesado, porque senão fica só cobrança um da parte do outro, né? E sendo que tem o marido e a mulher, cada um tem a sua função. Se tiver pesado demais para um, né, vai afetar, né? Então é isso. Então, quando começamos a alinhar, né, amor? Alinhamos, sentamos, conversamos. Tivemos conversas muito difíceis, muito sinceras, né? Falamos a verdade, né, mesmo, um pro outro. E é o que tá nos deixando mais leve, né, amor? Exatamente. É aquilo que eu falo da questão do homem criar o ambiente, o líder, né? Sim. A liderança tá no líder, tá no homem, não adianta, né? A questão do namoro, né, por exemplo, o namoro que acaba com o casamento acaba com o namoro, o que é? Qual que é o certo? Eu acho que é o casamento que acaba com o namoro. É interessante que você falou pra mim hoje, que disse que o casamento, ele é um ambiente propício, né, pra acabar com... Ele mata o namoro, Mata né? o namoro. Fala mais sobre isso aí, amor. O casamento, ele come o namoro, ele mata o namoro. É igual na Bíblia. Se comer, estava bom, amor. É igual na Bíblia, não tem o sonho de Daniel, que as 7 vacas magras comeu as 7 vacas gordas? Então, assim é o casamento. Ele come o namoro. O casamento é a vaca magra que comeu que comeu a vaca gorda, né? Na da Bíblia, a história da Bíblia, né? A história do rei que Daniel profetizou o sonho, enfim. Mas fazendo um paralelo aí, um parâmetro, né? Uma comparação, o casamento, ele come o namoro, ele acaba com o namoro. Né? Por quê? Porque tem todos os problemas
do casamento vai destruindo o namoro. E ele vai destruindo muito levemente. São nos detalhes, né? Exatamente. E como nós falamos já aqui, né? Os detalhes é que fez com que o namoro ficava bom, né? Sim, Aí depois que casa, a monogamia, a vida de casado, os problemas, né? a dificuldade, a falta de grana, os filhos... falta de alinhamento. Às vezes a mulher tem uma expectativa do marido e aí o marido não é tudo aquilo que ela esperava. Né? Ela tinha uma expectativa diferente e aquilo tudo vai corroendo, aí não alinha, não fala, né? E aquilo vai se tornando uma dor e tudo isso vai pesando sobre o namoro, né? Porque o namoro não devia acabar, o namoro devia ser contínuo no casamento, deve ser contínuo no casamento. Porém, os problemas do casamento vai destruindo esse namoro. Porque eu acho assim, o que mantém um casamento é o namoro. Se acabou o namoro... Exatamente. É difícil, né? Aí é convivência. Não é mais um casamento feliz. Você convive com a pessoa. Isso, e aí é aquilo que eu também já falei em outros vídeos, né? Nós, seres humanos, necessitamos de ser amados, né? Sim. Então, assim... É por isso que muitas vezes tem muita mulher dragão, muito homem dragão, porque precisa... Homem dragão não sei se tem, eu acho que tem um banana. O homem precisa apagar o fogo desse dragão. Né? Brincadeiras à parte, mas é isso mesmo, porque assim... A gente precisa ser amado, a gente precisa amar e ser amado, né? E aí você tá num relacionamento que você vira dois irmãos... Tá em falta, né? Igual eu falei, tá com fome, né? E aí mora o perigo, e aí mora o problema. Às vezes a gente fala, não vamos me separar por causa de filho, por causa de religião. Mas tudo isso afeta... Ou por causa da mãe, né? Ou o pai, por causa da mãe, né? O pai, né? Não, eu tenho que viver agora casado, porque o que a minha mãe vai pensar, ou o que o meu pai vai pensar se eu separar dessa mulher, ou separar desse marido, né? Ou muitas vezes não tem coragem. Igual eu antes, eu não tinha coragem de falar, de conversar, né? Eu achava que se eu falasse, né? E aí ia ser pior, né? Mas hoje eu vejo que não, que toda vez que a gente conversa uma conversa difícil, que tá incomodando um ao outro, é aquela conversa difícil que faz ficar melhor, né? Então, assim, tem muitos casais que não tem coragem, né? Ou às vezes até, a mulher até tenta, mas ou vice-versa, né? Um outro até tenta, mas o outro não aceita, né? É esse que tá... porque, na verdade, é o seguinte, também essas conversas, amor, elas precisam ter uma preparação, precisa ter um conhecimento, né? Precisa ter uma preparação por trás, senão a conversa vira briga, né? Hoje tem maturidade. Hoje a gente diminuiu muito as nossas brigas, sim, né? Muito, hoje a gente tem mais conversa mesmo, sim, né? Isso mesmo. É uma discussão ali inteligente, mas por quê? Porque existe uma preparação, toda uma preparação terapêutica por trás, psicológica, né? Pra gente ver. Falando de casamento, de separação, não separa por causa do pai, não separa por causa da mãe, não separa por causa do filho ou por causa de religião, não é que a gente defende a separação de casal, né, amor? Não, de jeito nenhum. A gente não quer sair separando o casal por aí, nem falando... Todos se alinhem, né, e vivem bem, felizes para sempre. Exatamente. O que a gente está falando, na verdade, a mensagem aqui é que é possível viver feliz. Sim. É possível consertar um casamento problemático. É possível. Sim. Se não perdeu a essência, toda a essência, é possível. Sim. Né? E aí a religião segura uma parte, aí eu defendo a questão da religião, porque a religião segura um pouco a conviver ali até o casal, por exemplo, ganhar maturidade ou buscar conhecimento. Né? Muitas vezes por causa da religião acabam ficando um tempo juntos, né, casados, mas é preciso ganhar maturidade. É preciso buscar conhecimento. E é preciso alinhar para que, assim, a gente vive uma vez só, né? E nós que defendemos aí, somos cristãos, que defendemos o casamento, né? Sim. Uma vez só, né? Que casado é para sempre. Então, assim, vale a pena se alinhar, né? É nesse sentido que eu falo, de ser feliz. É possível, sim, ser feliz no casamento. Sim, é possível. Eu acredito que é possível ser os dois felizes. Sim. Sabe? Tá casado... E sem aqueles memes, aquelas piadinhas, né, sabe, assim, e é possível, sim. A gente só tem, é verdade, a gente demorou de criar, né, assim, maturidade, tivemos uma crise, e só depois dessa crise que nós aprendemos o que nós, né, estamos colocando em prática hoje. Aí agora já tem um ano e pouquinho que nós fazemos terapia, terapia,
E aí isso só ajudou, né? Vejo que só a gente tá cada vez mais livre, né? Pra viver um casamento feliz. Exatamente. Né? É isso. E com isso, né? Não ficar mais pelos filhos, né? Sim, ficar pela gente. Ficar pelo homem e a mulher. É isso que a gente olha hoje. A gente focou em viver um casamento feliz, mas com um namoro ali ativo, né? Resgatar o namoro, que no nosso caso ele sempre existiu, né, amor? Sim, sempre existiu. Às vezes ele ficou apagado, ou talvez quase morreu, né? Então, é isso que eu ia falar. Eu acho que o que resistiu à nossa crise, o que fez a gente, que a gente tinha um propósito de querer ficar junto, sim, mas o nosso namoro, por mais que tinha as faltas, sempre foi muito bom, sim, né? Assim, a gente foi bom, a gente não tinha problema na parte de namoro, né? Sim, sim. Tinha alguns detalhes, mas assim, que a gente não sabia, mas assim, era legal nessa parte de namoro. Sim, eu acho que foi isso que sustentou a crise, que fez, né, que fez a gente querer voltar e continuar, né? Porque se não tivesse, eu não sei né, assim, qual seria, só os filhos já não iria, né? Eu acho tanto, né, resolver, né, amor? E outra, a gente viveu 5 anos só nós dois, sim, né? Isso também, eu acho que isso conta, eu acredito que né? Nós fizemos uma base ali. Então ali, os primeiros anos de vida que a gente fomos aprender a viver junto, a gente tava só nós dois, de 5 anos, né? E tinha toda uma preparação, uma vontade mesmo de viver junto, né? E tem ainda essa vontade, sim, né? Só que agora ela é permanente, agora eu tenho certeza que até o fim, né? Até que a morte nos separe. Exatamente. Até o próximo vídeo. Curta e compartilhe. E deixe o like. Opiniões. Sugestões.